E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar na história de um verdadeiro ícone nacional, o pastel. Sabe, aquele salgado douradinho, crocante que todo mundo ama? Pois é, por trás daquela simplicidade da massa frita, tem uma história que, olha, é surpreendente. Tem uma combinação de sabores que nasceu totalmente por acaso e hoje é um negócio que movimenta bilhões. Bora conhecer essa trajetória completa? Então, vamos nessa! E para a gente já começar esquentando, uma pergunta que é quase uma questão de identidade nacional. Na opinião de quem está assistindo, qual é aquele recheio que não pode faltar de jeito nenhum na barraca da feira? É carne, queijo, palmito ou o clássico pizza? Já vota aí e conta pra gente nos comentários qual é o seu preferido. Quero só ver qual sabor vai ganhar essa disputa. E claro, né? Falar de pastel de feira é obrigatoriamente falar dessa dupla aqui. É quase um ritual sagrado. O pastel chega trincando, quente, salgado, e aí, para equilibrar tudo, vem aquele copão de caldo de cana gelado, docinho, super refrescante. Parece até que foi uma combinação planejada nos mínimos detalhes, mas a verdade é bem mais interessante que isso. E é aqui que a nossa investigação começa para valer, porque por mais brasileiro que o pastel pareça ser, a origem dele vai com certeza surpreender muita gente. A história não começa no Brasil, não. Ela começa do outro lado do mundo. Pois é, quem diria, né? O nosso queridíssimo pastel é, na real, uma adaptação do gyoza japonês. Lá nos anos 30, os imigrantes japoneses aqui em São Paulo, numa sacada de mestre, perceberam que precisavam adaptar o que vendiam para o gosto do brasileiro. Então, eles criaram uma massa mais fininha, mais crocante e começaram a usar recheios que a gente já conhecia e amava. Foi uma jogada de gênio que deu muito, mas muito certo. Agora, o mais curioso dessa história toda é como a dupla perfeita surgiu. Olha só que interessante, as histórias são completamente separadas. O caldo de cana já era popular no Brasil desde o século XVI. Já o pastel, como a gente viu, só apareceu nos anos 30. E o casamento dos dois foi obra do povo. Lá pelos anos 50, o pessoal que ia na feira começou, por conta própria, a comprar um pastel e um caldo de cana. Foi um acidente delicioso criado pelos próprios clientes. E essa frase aqui no slide, ela resume perfeitamente o porquê dessa combinação funcionar tão bem. É uma explosão de contrastes que se completam. O quente com o frio, o salgado com o doce e o crocante com o líquido. Um limpa o paladar do outro e já te deixa pronto para a próxima mordida. É a definição pura de harmonia gastronômica. Mas faz tempo que o pastel deixou de ser só um lanchinho de feira. Hoje em dia, ele é a base de um mercado gigantesco, com franquias que faturam milhões de reais. Vamos dar uma olhada em como essa paixão nacional virou um negócio tão grande. Só para a gente ter uma ideia do tamanho disso, só no primeiro semestre de 2022, o setor de franquias de alimentação no Brasil faturou mais de 21 bilhões de reais. É um número absurdo, que mostra o potencial gigante que existe para quem quer investir no ramo. E o pastel, claro, por ser tão popular, é uma das grandes estrelas desse setor. E aqui a gente vê na prática como dá para transformar pastel em um grande negócio. Esse slide mostra 4 exemplos de redes de franquias. O investimento para começar fica ali por volta dos R$ 150 mil e o faturamento que se pode alcançar é bem atraente, chegando a projetar até 2 milhões por ano. O retorno do que foi investido, o famoso payback, também é rápido, em alguns casos menos de 1 ano. Mas, atenção, porque não é só ter um produto gostoso. Como a especialista Thaís Morani alerta aqui, o segredo do sucesso vai muito além de só inventar recheios diferentes. Sabe por quê? Porque um sabor novo é muito fácil de copiar. O que faz a diferença de verdade é a experiência, um bom atendimento, um lugar legal. É isso que faz o cliente voltar e transforma um simples pastel numa marca forte. E por falar em se diferenciar, a inovação é a palavra-chave para continuar relevante nesse mercado que é super competitivo. O pastel pode até ser tradicional, mas o negócio em volta dele, esse não para de evoluir um segundo. Vamos usar a rede 10 pastéis como exemplo. Eles são feras em reinventar o produto. Pensa só, uma massa de chocolate ou de pimenta. E que tal um pastel com borda recheada, que nem pizza? Eles também criaram o pastel tostado, que é mais saudável, e até um rodízio de mini pastéis para os indecisos de plantão. A criatividade vai longe, chegando a recheios como açaí com banana. Agora a bola tá com vocês de novo. Dessas invenções todas, qual deixou com mais água na boca, hein? A massa de chocolate, o pastel de açaí ou a ideia de um rodízio? Vota aí e aproveita para soltar a imaginação nos comentários. Que outra invenção maluca vocês criariam para o universo do pastel? A gente quer ver as ideias mais criativas. Esse slide aqui resume muito mais essa jornada toda. O pastel saiu da feira, onde o foco era o produto simples com recheio de carne e queijo, e foi parar no shopping, no delivery,
A massa, que era uma só, hoje tem versão de chocolate e de pimenta integral. Os recheios foram de clássicos para opções gourmet. O negócio evoluiu do simples produto para uma experiência completa. Bom, depois de conquistar o Brasil de ponta a ponta, fica a pergunta: qual é o próximo passo? Será que o pastel tem potencial para se tornar um lanche global, conhecido no mundo todo? Vamos dar uma olhada nesse cenário. Para a gente entender a oportunidade, olha só para esse número. O mercado global de pastries, que é essa categoria de salgados e massas, deve chegar a mais de 42 bilhões de dólares em 2025. É um mercado gigantesco e o pastel, com toda a versatilidade que ele tem, poderia muito bem pegar uma fatia desse bolo, ou melhor, desse pastel. Hoje em dia, a Europa domina esse mercado, com quase 40%. Mas o detalhe mais importante é que a região que mais cresce é a Ásia-Pacífico. E isso é um sinal muito interessante, porque mostra que o mercado de lá está aberto a novos sabores e pode ser uma porta de entrada gigante para um produto que, ironicamente, tem as raízes lá. E o mais legal é que essas tendências globais conversam diretamente com o que a gente já viu acontecer no Brasil. O pessoal quer conveniência, isso impulsiona o delivery e os congelados. Busca por luxo acessível é a chance dos recheios gourmet. Preocupação com a saúde abre espaço para as versões tostadas. E a adaptação de sabores é exatamente o que os imigrantes fizeram lá atrás. Ou seja, o pastel já está alinhado com o futuro. E com isso, a gente chega na nossa reflexão final. Com toda essa evolução, recheios gourmet, franquias internacionais, será que o pastel corre o risco de perder a identidade brasileira dele? Ou será que essa capacidade de se adaptar é justamente o que faz ele ser tão nosso? É uma ótima pergunta para a gente pensar junto. Deixem a opinião de vocês aí nos comentários, vamos debater. E assim a gente fecha a nossa viagem pela incrível história do pastel. Se vocês curtiram essa análise, não esqueçam de se inscrever aqui no canal para não perder as próximas. E o mais importante, comentem. A gente adora ler as opiniões, as histórias, as ideias de vocês. É a melhor parte de fazer esse trabalho. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.